Olá, todos sejam bem-vindos nesse nosso momento de culto íntimo com o nosso Deus, onde vamos novamente ter a oportunidade de receber as bênçãos que Ele tem para nos dar. Ele vai nos perdoar os pecados, nos fortalecer a fé em Jesus, vai nos orientar através da Sua palavra, vai nos consolar e fortalecer. Nós vamos louvar neste culto vários hinos, começando com este, o primeiro hino, que é Como eu amo o teu templo, como é bom estar aqui. Tem o Salmo 84 que diz isso, e nós queremos cantar, louvar a Deus com este hino. Ficamos em pé, fazemos invocação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos nos achegar de Deus, o nosso Pai, e lhe confessar os nossos pecados. E hoje nós vamos estará projetado do Salmo 51, o Salmo de Davi, o arrependimento que ele tem após um grave pecado que ele cometeu, e Deus também lhe perdoa, lhe dá a alegria da salvação. Vamos juntos então nos dirigir a Deus e a Ele confessar os nossos pecados, dizendo: Por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado. Pois eu conheço bem os meus erros e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti eu pequei, somente contra ti, e fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgas e estás certo quando me condenas. De fato, tenho sido mau desde que nasci, tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. O que tu queres é um coração sincero, enche o meu coração com a tua sabedoria. Tira de mim o meu pecado e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade. E ainda que tenhas me esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo.
Não olhes para os meus pecados e apaga todas as minhas maldades. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Dá-me novamente a alegria da tua salvação e conserva em mim o desejo de ser obediente. Por amor de Jesus Cristo. Amém. Da parte de Deus, o meu Senhor, e como ministro da palavra, chamado e ordenado, anuncio a cada um de vocês a maravilhosa graça de Deus e o seu perdão através do sacrifício de Cristo. Declaro a cada um de vocês: os teus pecados estão perdoados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar? Nós vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 85, que está na página 397 do Antigo Testamento. Faremos a leitura de forma responsiva. O pastor faz a leitura de um versículo e a congregação responde com outro. Salmo 85. Ó Senhor Deus, Tu tens sido bom para a Tua terra, fizeste com que Israel prosperasse outra vez. Perdoaste todos os pecados do Teu povo e não olhaste para as suas maldades. Acalmaste todo o Teu furor e deixaste de lado o fogo da Tua ira. Faze com que prosperemos de novo, ó Deus, nosso Salvador, e não continues aborrecido com o Teu povo. Será que vais ficar irado para sempre contra nós? Será que a Tua ira nunca vai acabar? Dá-nos força novamente, e assim o Teu povo se alegrará por causa de Ti. Mostra-nos, ó Senhor Deus, o Teu amor e dá-nos a Tua salvação. Eu escuto o que o Senhor está dizendo. Para nós, o seu povo, para nós, os que somos fiéis, Ele promete paz em não voltarmos aos nossos caminhos de loucura. Na verdade, Deus está pronto para salvar os que o temem, a fim de que a sua presença salvadora fique na nossa terra. O amor e a fidelidade se encontrarão. A justiça e a paz se abraçarão. A fidelidade das pessoas brotará da terra, e a justiça de Deus olhará lá do céu. O Senhor Deus nos dará o que é bom, e a nossa terra produzirá as suas colheitas. A justiça irá adiante do Senhor e preparará o caminho para Ele. E aqui a leitura do Salmo. Cantaremos o próximo hino, que tem uma referência à Santíssima Trindade. Queremos assim dar glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, e lembrando do grande amor que Ele tem por todos nós.
O César Cunha Filho fará a leitura da epístola, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos 1 a 13, página 140 do Novo Testamento. 1 Coríntios, capítulo 10, 1 a 13. Irmãos, eu quero que vocês lembrem do que aconteceu com os nossos antepassados que seguiram Moisés. Todos foram protegidos pela nuvem e passaram pelo Mar Vermelho. Como seguidores de Moisés, eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram da mesma comida espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam daquela rocha espiritual que ia com eles, e a rocha era Cristo. Mas Deus não ficou contente com a maioria deles, e por isso eles morreram, e os seus corpos ficaram espalhados pelo deserto. Tudo isso aconteceu a fim de nos servir de exemplo, para nós não querermos coisas más como eles quiseram, nem adorarmos ídolos como alguns deles adoraram. Como dizem as Escrituras Sagradas, o povo sentou-se para comer e beber e se levantou para se divertir. Não devemos cometer imoralidade sexual como alguns deles fizeram. E porque eles fizeram isso, 23 mil deles caíram mortos num dia só. Não devemos pôr à prova a paciência de Cristo, como alguns deles fizeram, e por isso foram mortos pelas cobras. Vocês não devem se queixar, como fizeram alguns deles, e por isso foram destruídos pelo anjo da morte. Tudo isso aconteceu com os nossos antepassados a fim de servir de exemplo para os outros, e aquelas coisas foram escritas a fim de servirem de aviso para nós, pois estamos vivendo no fim dos tempos. Portanto, aquele que pensa que está de pé, é melhor ter cuidado para não cair. As tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam. Mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-la, e assim vocês poderão sair dela. Até aqui a leitura. Muito obrigado, César. Cantaremos o próximo hino, inspirado no Salmo 146. Acho que é esse o Salmo, é o Salmo 46. Enfim, que também queremos então louvar a Deus, cantando: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Refúgio e fortaleza,
O salmo é o 46, né? Que eu acabei de conferir ali para não ficar essa dúvida, que este hino que acabamos de cantar foi baseado. A leitura do Evangelho, conforme Lucas capítulo 13, os versículos 6 a 9, página 63 do Novo Testamento. Ficamos em pé para acompanharmos com reverência as palavras de Cristo no Santo Evangelho de Lucas 13, 6 a 9. Palavra do Senhor que diz: Então Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira na sua plantação de uvas. E quando foi procurar figos, não encontrou nenhum. Aí disse ao homem que tomava conta da plantação: Olhe, já faz 3 anos seguidos que venho buscar figos nesta figueira e não encontro nenhuma. Corte esta figueira. Por que deixá-la continuar tirando a força da terra sem produzir nada? Mas o empregado respondeu: Patrão, deixe a figueira ficar mais este ano. Eu vou afofar a terra em volta dela e pôr bastante adubo. Se no ano que vem ela não der figos, muito bem. Se não der, então mande cortá-la. Até aqui a leitura do Evangelho. Nós vamos juntos fazer a confissão da nossa fé cristã em Deus Pai, Filho e Espírito Santo, com as palavras do credo apostólico. É um resumo da Escritura Sagrada, é a nossa identidade. É isso que nós cremos, que nós confessamos, que nós testemunhamos e ensinamos uns aos outros. Então queremos juntos reafirmar a nossa fé, dizendo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Podemos sentar. Prepara um momento de reflexão na palavra de Deus. Cantaremos o próximo hino, muito bonito esse hino, né, que inicia fazendo uma contemplação, eu não diria da natureza, mas da criação de Deus. Então, Deus que criou, Deus que mantém a sua criação. Cantamos, louvamos a Deus. Estrelas, mundos e trovões rolando.
Deus nos abençoe no meditar da sua palavra. Acho que todo mundo conhece essa expressão, né? Ninguém tem paciência comigo, né? É repetido e repetido e sei lá, né? Acho que todas as gerações conhecem, né? Ninguém tem paciência comigo. E aí eu te pergunto, como que está a tua paciência? Às vezes a gente anda meio estressado, né? Parece um fio desencapado, dando choque para tudo que é lado. Como diriam os mais antigos, dando coice para tudo que é lado, né? Pode nem chegar perto que já recebe uma chamada de atenção. Às vezes a nossa paciência não é muito longa, né? Com aqueles que não está em nós, isso está no outro. Quando ele repete em fazer coisas que nos tiram a paciência, não é mesmo? Às vezes não somos nós que estamos estressados. Às vezes as outras pessoas, elas repetidamente insistem, batem na tecla com a mesma situação e acabam tirando a nossa paciência, né? E aí, por exemplo, né, os pais têm que repetir, falar, não sei quantas vezes: olha, meu filho, estou perdendo a paciência contigo. O que mais que tira a paciência? Talvez tenham muitas coisas que nos tiram a paciência. Uns têm paciência um pouquinho assim, uma régua bem curtinha, é o famoso pavio curto, né? Logo explode, né? Tem uns que conseguem, né? Respiram fundo, contam até 10 e conseguem prolongar um pouquinho essa paciência, né? Ter paciência com quem está ao nosso redor, isso é uma coisa que a gente deve pedir a Deus para que nos dê paciência, para que sejamos pacienciosos uns com os outros. E olha só, por que eu coloquei essa reflexão, né? Até para a gente perceber como nós nos comportamos com aquele que está ao nosso redor. Como nós erramos, como nós falhamos, também com a falta de paciência. No texto bíblico que nós ouvimos o César fazer hoje, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, são 13 versículos, e ali o apóstolo Paulo tem umas lembranças, uns exemplos, como ele mesmo coloca, de situações lá no Antigo Testamento, em que Deus perdeu a paciência com o seu povo, por causa dos seus pecados, por causa da insistência dos seus pecados. Lembrando assim que uma dessas vezes, né, foi quando o povo estava com fome lá no deserto, e eles começaram a cobrar de Moisés, a cobrar de Deus, se indignaram, se revoltaram, não tiveram paciência com Deus. Mas Deus estava pronto para destruir o povo, mas acabou tendo um pouquinho mais de paciência e não fez isso. E aí, para alimentar o povo, mandou o maná, que era como se fosse magiada, uns flocos, que todas as manhãs tinha sobre a terra, sobre
as barracas, e eles colhiam isso e se alimentavam. E Deus alimentou durante 40 anos este povo. Em outro momento, esses episódios estão no livro de Êxodo, né? Se alguém quiser conferir, dá uma olhada, tem que ler lá em Êxodo. Eu até pensei em colocar ali o capítulo, mas aí eu vou facilitar muito a vida de vocês, né? É bom vocês lerem mais, procurarem lá no livro de Êxodo, né? Eles estavam reclamando que não tinha água para beber, num lugar deserto, não tinha nenhum poço, nada. E aí então, eles perderam novamente a paciência com Deus, e começaram a xingar a Deus, a Moisés, e Deus novamente pensou em destruir este povo, mas não, teve novamente paciência com eles. E aí então disse para Moisés pegar aquele bastão, aquele cajado que ele bateu no mar vermelho, e ele abriu para o povo passar, que bateu lá no rio Nilo, e a água virou em sangue, ninguém pôde beber água nenhuma no Egito, para bater numa rocha, chamou os líderes, os anciões, e aí o texto lá diz que Deus estaria em cima da pedra, estaria ali junto, e aí então bateu naquela rocha, e dali verteu água, e essa água saciou a sede deles. Ainda lá no deserto, o povo de Israel novamente começou a reclamar contra Deus, perdeu a paciência com Deus, e aí então Deus mandou cobras no meio do povo, e elas mordiam, como diz o texto de 1 Coríntios, 23 mil morreram num só dia. E aí então, novamente o povo se arrepende e pede, né? O povo impaciente com Deus, ele vai lá e pede para Deus salvá-los. E aí, então Deus manda Moisés confeccionar uma serpente, uma cobra de bronze, e colocar num poste, numa estaca, e quem olhasse para ela seria salvo, seria curado, o veneno não faria mais efeito, a pessoa não ia morrer. Inclusive Jesus, lá em João capítulo 3, lembra desse episódio dizendo: assim como Moisés levantou a serpente lá no deserto, também o Filho do Homem, Jesus, será levantado no poste, na cruz, e todo o que crer nele terá a vida eterna. Mas de novo, vejam como Deus tem paciência. De um lado, né, tem um povo impaciente com Deus, e aí um Deus que novamente tem compaixão, amor e muita, mas muita paciência com o seu povo. Será que hoje é diferente? E eu não estou pedindo para você olhar para os outros, olhar para você mesmo, para dentro de ti. Como que anda a tua paciência com Deus? E aí a pergunta: será que Deus deveria de ter paciência contigo? Conosco? Porque nós também não somos lá muito diferentes do povo de Israel lá do Antigo Testamento. Temos uma facilidade de nos queixar das coisas e até de Deus. Temos um comportamento pecaminoso que é da nossa natureza, infelizmente. Aqui na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, são citados alguns pelo apóstolo Paulo, né? A idolatria, adorar outros deuses, se divertir, só querer o prazer da vida, e aí não sobra tempo para Deus, né? Eles comeram e beberam, eles levantaram para se divertir.
A imoralidade sexual aqui é mencionada, e sem falar a impaciência com Deus. Será que Deus tem paciência contigo e comigo? Ainda aqui, eu quero destacar esse versículo 9, né? Não devemos pôr à prova a paciência de Cristo. Até quando Ele vai sempre nos perdoar? Até quando Ele vai ter sempre paciência conosco? Por exemplo, com o povo de Israel chegou um momento que Deus largou de mão e começou tudo de novo, com uma nova aliança, um novo testamento, por meio do seu Filho Jesus. Por meio de Jesus agora, ali está o povo de Deus, por meio da fé nele. Aqui no texto, inclusive, também é mencionado da bebida espiritual, da comida espiritual, do batismo. No Novo Testamento, através do batismo, a pia batismal está ali, da Santa Ceia, da pregação da palavra. Assim Deus nos torna, por meio da fé, o seu povo, e nos alimenta, e nos dá de beber, nos dá forças para seguir em frente. Uma das coisas que às vezes nos tira a paciência são as provações da nossa vida, as tentações. E aí assim, provavelmente vocês já ouviram essa expressão: Deus não dá um fardo ou uma cruz mais pesada ou maior do que possa carregar. Já ouviram essa expressão? Isso quer dizer o seguinte, que talvez, você tenha um fardo mais pesado e outra pessoa tem um fardo mais leve, mas Deus sabe qual é o peso ou qual é o fardo que cada um consegue carregar. Eu conheço algumas mulheres franzinas que já sofreram muito na vida. Elas não foram na academia, não têm músculo nenhum, mas eu tenho toda a certeza que elas já carregaram um enorme fardo, muito maior do que muitos homens fortes, grandões e musculosos. Por que assim? Porque Deus sabe que aquela senhora tem a força para suportar, não recebeu mais do que pode carregar. O texto diz assim, ele é mais extenso, todo o versículo 13, Até vou ler aqui para vocês para relembrar. As tentações, as provações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentaram, mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. E aí conclui dizendo, lemos juntos? Quando uma tentação vier, Deus dará força a vocês para suportá-la, e assim vocês poderão sair dela. É isso, pela fé Deus nos dá a força. E aqui essa imagenzinha não está tem um propósito, Se a gente não consegue carregar, Cristo vai lá e carrega conosco. E se a nossa cruz é maior e mais pesada, os nossos pecados são tantos, Cristo carrega a cruz no nosso lugar. Foi isso que Ele fez ao dar a sua vida na cruz, que lembraremos daqui a alguns dias, que estamos nesse período de quaresma acompanhando a caminhada de Jesus até a cruz. Jesus conta uma parábola que nós ouvimos hoje em Lucas 13. Essa parábola, o agricultor tem um pé de figueira, que há 3 anos ele vai lá e não dá figo, não tem frutas, e ele manda cortar. Para que serve? Não dá frutas.
Aí, fazendo essa ligação com outros textos bíblicos, por exemplo, Gálatas 5, um fruto que não dá, ou João 10, o ramo, a fruta que não dá frutas. Deixa eu voltar aqui, a planta que não dá frutos, é isso aí, a figueira que não produz frutos, ela é cortada. E assim, o cristão que não produz frutos da fé, onde não há fé, não há frutos. Onde não há frutos, cadê a fé? E aí, a história dessa parábola mostra a paciência que Deus tem conosco, porque aquela figueira é eu e você. Aí então o empregado diz: olha, eu vou afofar a terra, dá mais um ano, dá mais uma chance, tenha paciência com essa figueira, coloque adubo, e aí então, se ela não produzir frutos, manda cortar. E assim de novo, Deus dá mais uma chance. Ele tem paciência, Ele é longânimo. A paciência de Cristo conosco é muito grande, é do tamanho do amor dele para conosco. Mas tudo tem um limite, e a gente não deve brincar, não deve ser negligente com esta oportunidade que Cristo novamente sempre nos oferece, porque chega uma hora que talvez a paciência de Cristo termine, e isso não é bom para nós. E aqui somos chamados então a avaliar a nossa vida diante de Deus, com os nossos comportamentos, em relação ao nosso próximo, como anda a nossa paciência, como anda a nossa paciência com Deus, e que a gente é chamado ao arrependimento, para mudança, para uma nova vida. O Salmo de hoje falou sobre isso, que Deus quer salvar, esse é o propósito dele, e Ele faz isso através do amoroso e paciencioso Senhor Jesus. Que Deus nos dê, na sua graça, no seu amor, todas as suas bênçãos, suas dádivas nesta vida, inclusive a paciência, que é um dos frutos da fé mencionado lá em Gálatas capítulo 5. Que Deus assim conceda e tenha paciência com todos nós. Amém. Quero convidar vocês para lerem junto comigo este versículo de Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém. Entregaremos nossas ofertas de gratidão. Enquanto isso, cantaremos o hino Tudo que eu tenho, Senhor.
Na oração nós vamos incluir, primeiro agradecendo a cirurgia que o seu Marcos Frei fez, pela retirada das pedras do rim. Isso foi na última quarta-feira, está bem, está se recuperando em casa, então agradecemos a Deus. Também aqui a oração pela menina Lívia, de 12 anos, com, acho que é anemia, é isso, seu José, é isso? Então, incluímos também a pequena Lívia nas nossas orações. Quero também aqui lembrar os aniversariantes da semana. No dia 17 de março, o César Molder, a Marion Blaut. No dia 18, a Aline da Silva e a Tayane Mônaco. No dia 20, a Rejane Laus. No dia 22, o João Lindemeyer, a Marisa Bruch. No dia 23, o Fabiano Roth e o Rafael Hartmann. Aqui eu esqueci de colocar no dia 20, as servas São Lucas completaram também o seu aniversário de 53 anos de fundação. Vocês podem permanecer sentados e nós vamos falar com Deus em oração. Ó Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, a quem nós podemos recorrer sem medo nenhum, a qualquer momento, em qualquer lugar, diante de qualquer circunstâncias que encontramos na nossa vida. Porque cremos em Ti e o Senhor nos pediu, nos ordenou para conversarmos contigo em oração. E queremos sim reconhecer, agradecer, louvar pelas bênçãos que o Senhor nos dá. Não merecemos, não há nada em nós que podemos te entregar em favor de um retorno. O Senhor já nos dá tudo o que precisamos para a vida e o sustento. E nós te agradecemos por isso, pelo teu amor, pelo perdão que o Senhor dá de presente. Por meio da palavra e da Santa Ceia, o Senhor nos fortalece e mantém a fé que recebemos no batismo. O Senhor carrega as nossas pesadas cargas, os nossos fardos, a nossa cruz. Nos dá força para enfrentarmos as adversidades que encontramos. Obrigado, querido Deus, por nos amar e ter paciência conosco. Querido Deus, muito obrigado por mais um ano de vida que o Senhor concede aos aniversariantes da semana e também ao departamento de servas São Lucas, que completa 53 anos de fundação. Agradecemos pela recuperação do seu Marcos Frei, pela cirurgia bem-sucedida, e que ele continue sob os teus cuidados e tenha a completa recuperação. Oramos pela pequena menina Lívia, de 12 anos, que está com anemia, que o Senhor cuide, restabeleça ela na sua saúde, bem como todos os que estão enfermos, estão em luto, que estão com problemas no casamento, na família, nos seus relacionamentos, que estão com depressão, com ansiedade, com algum transtorno psicológico, com medo, com solidão. Que o Senhor ampare e cuide de cada um deles, que eles possam também se colocar inteiramente nas tuas mãos e confiar de todo o coração. E assim o Senhor restabeleça aos que estão doentes, consola os enlutados e organiza a vida de todos que estão de alguma forma desorientados. Abençoa a pregação da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo aqui na congregação São Lucas,
e que possamos todos nós sempre nos dispor com as nossas orações, nosso trabalho voluntário e as nossas ofertas para pregar Cristo para todos. Em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que vive e reina contigo, ó Deus, por toda a eternidade. Amém. Em pé, oramos juntos o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Jesus nos diz em João 3:16 até 18: porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo. Cumprindo a ordem de Cristo e confiantes em sua promessa, celebramos a Santa Ceia, através da qual recebemos perdão, vida e salvação. Assim nos revela a Escritura Sagrada, onde Cristo institui a Santa Ceia. Quando na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão, o partiu, entregou aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo, fazei isto em memória minha. Semelhantemente também tomou o cálice, entregou aos discípulos, dizendo: tomai e bebei, este é o novo testamento no meu sangue, derramado para o perdão dos pecados. Todas as vezes que fizerdes isso, faça em memória minha. Que a paz de Cristo esteja contigo, hoje e sempre. Amém. Podemos sentar. A distribuição da Santa Ceia fazemos como de costume. O César vai nos auxiliar. Nós vamos cantar hinos durante a Santa Ceia. E aí por isso primeiro os músicos tomam a Santa Ceia. E aí depois então os hinos serão projetados. São 2 hinos que vamos cantar.
junto com o pão e o vinho, recebemos o verdadeiro corpo e sangue de Cristo e o perdão dos pecados, a fé para a vida eterna por meio de Cristo Jesus. Ficamos em pé e damos graças a Deus. Obrigado, Senhor, nosso Pai Celestial, por este momento de culto, onde ouvimos a Tua palavra, recebemos a Santa Ceia, o perdão que o Senhor nos dá, o fortalecimento na fé, a orientação na Tua palavra. Também fortalecendo o nosso amor para contigo e para com o nosso próximo. E continues a ter paciência conosco. Em nome de Cristo, nosso Senhor. Amém. Recebam a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Podemos sentar e para finalizar vamos cantar o hino. Fim do culto partiremos com a tua santa paz.